Sobre os efeitos da nicotina, temos que os cigarros e outras formas de tabaco são aditivas. A nicotina é a droga do cigarro que mais causa adicção e que as características farmacológicas e comportamentais relacionadas com essa dependência são semelhantes àquelas que determinam o consumo de heroína e cocaína. A acetilcolina é um mediador químico de sinapses no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico e também na junção neuromuscular. A acetilcolina necessita de um receptor, que está localizado nas membranas celulares, para que ocorra as funções fisiológicas. Essa substância possui 2 tipos de receptores no organismo, sendo os receptores colinérgicos muscarínicos e os nicotínicos. Sobre os receptores colinérgicos nicotínicos, sabe-se que eles pertencem à família de receptores ionotrópicos que, quando ativados, são permeáveis aos íons sódio e potássio. Os receptores nicotínicos têm importância em diversos processos, como o aprendizado e a memória, o desenvolvimento neuronal e participa do sistema de recompensa. Essa versatilidade funcional se correlaciona com as diferentes estruturas que esses receptores possuem nas diversas áreas do sistema nervoso. A nicotina, portanto, mimetiza o efeito da acetilcolina no cérebro, ligando aos receptores nicotínicos e ativando neurônios colinérgicos. Provoca a sensação de energia e também está relacionada com a dopamina no sistema límbico e com o sistema de recompensa. A nicotina é atualmente considerada uma droga psicotrópica ou psicoativa. E o uso frequente de cigarro e outras formas de tabaco mascado ou inalado que contenham nicotina leva ao desenvolvimento de tolerância e dependência. Mesmo fumantes que não tragam também absorvem a nicotina e podem desenvolver dependência, como o caso do narguilé. As características e os sintomas dessa dependência também podem ser resumidos em uso diário de nicotina por semanas, forte desejo ou compulsão para o consumo, sintomas de abstinência, desenvolvimento de tolerância e dificuldade em controlar o consumo, bem como persistência no uso da substância, apesar do conhecimento das consequências nocivas. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o processo da dependência envolve, além do fator básico farmacológico, fatores psicológicos e comportamentais. A dependência fisiológica da nicotina envolve a dependência física, ou também chamada de farmacológica, e a geradora de tal dependência é a nicotina. Se não houvesse essa substância no cigarro, não haveria dependência e o tabagismo poderia ser apenas um hábito. Nesse caso, a intervenção farmacológica é a mais indicada. Existe também a dependência psicológica, que refere-se ao valor afetivo atribuído ao cigarro e ao ato de fumar. Nesse caso, a intervenção adequada é a abordagem cognitivo-comportamental, trabalhando-se crenças permissivas e de controle. Existe também a dependência comportamental, que é a associação de situações habituais com o comportamento de fumar. Um fumante de 20 cigarros por dia, tragando em média 10 vezes por cigarro, repetirá esse movimento 200 vezes em um dia e 73 mil vezes em um ano. Essa dependência equivale ao hábito, ao automatismo do comportamento e associação com inúmeras situações e estados afetivos. A intervenção é a identificação de gatilhos, facilitando o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento para tais momentos. Agora vamos falar um pouco sobre a abordagem clínica. O tratamento da dependência ao tabaco reduz significantemente o risco de doenças relacionadas com o tabagismo a curto e médio prazo. O objetivo final do tratamento é a cessação do hábito de fumar. A atenção primária proporciona cenário e oportunidade privilegiados para a abordagem do problema. Questionar e abordar o tabagismo deve fazer parte da rotina dos profissionais de saúde. E o tabagismo deve ser encarado como uma doença crônica que requer avaliação contínua, repetidas intervenções e, frequentemente, múltiplas tentativas de parar de fumar. Alguns aspectos importantes para o plano terapêutico são a história do tabagismo, tentativas anteriores, apoio social, a dependência do usuário, o grau de motivação, a prontidão em parar de fumar,
doenças médicas e doenças psiquiátricas. Então, se você, como dentista, tiver um paciente que tenha necessidade de tratar sua dependência, deve instruí-lo sobre os grupos de combate ao tabagismo. Assim, o paciente deve procurar a unidade de saúde de referência, conforme o endereço de moradia. Caso a unidade não esteja apta a oferecer o tratamento no momento, a coordenação da unidade poderá verificar com a gerência de saúde do território a unidade mais próxima que possa atender o usuário. Outro aspecto muito importante na cessação do tabagismo é a identificação do grau de motivação e prontidão do paciente em parar de fumar. Esses aspectos buscam avaliar a postura da pessoa frente ao comportamento problema. Quando o indivíduo se depara com algum processo de modificação do comportamento em sua vida, ele passa por estágios de mudança. São esses: a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação, manutenção e a recaída. A motivação, portanto, ela pode ser definida como a probabilidade de um indivíduo iniciar e dar continuidade a um processo de mudança. Ela não pode ser entendida como algo estável ou permanente. Como a mudança comportamental acontece ao longo de um processo, os indivíduos transitam por esses estágios. Ao identificar em qual estágio o paciente se encontra, é possível utilizar a intervenção mais adequada. É fundamental para o início do tratamento que o paciente tenha clareza sobre os motivos que o estão levando a realizar essa mudança. Reforçar para o paciente a importância dessa modificação de comportamento facilita sua tomada de decisão. Outro conceito importante a ser verificado é a sua crença de autoeficácia. Esse conceito denota a crença que o indivíduo tem na sua própria capacidade de mudança. Se o paciente entender que é muito importante parar de fumar e, ao mesmo tempo, sentir-se capaz, sua motivação e prontidão para a mudança serão afetadas positivamente.